Olá, aluno do nono ano. Então, hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são partes essenciais do texto, leitura de conto, poemas, romances, conto em quadrinhos, enredo e o foco narrativo, partes verbais, que é o texto verbal, a parte escrita, não verbais, que são as imagens, e híbridas, que são as imagens e textos verbais de um infográfico. Na página 7, nós iniciamos aqui com a atividade número 1. Leia o texto abaixo e responda. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Número 1. Por que os verbos fala e traduz são diferentes? Qual é o efeito de sentido que cada um causa nessa tirinha? Então vamos observar. O verbo falar tem o sentido de dizer, proferir, expressar por meio de palavras. Já o verbo traduzir quer dizer interpretar, entender, demonstrar, explicar o que falou. Para tanto, nós vamos entender que o sentido aqui é que houve uma conversa e essa conversa ela não foi compreendida por um dos ouvintes. E isso provoca o quê? O humor. Então, faça nessa perspectiva a sua resposta. Número 2. No trecho, o uau agora traduz. O termo agora imprime que tipo de circunstância? Para explicar um pouco dessa matéria, eu estou na Enciclopédia Global e nós temos o termo advérbio. Advérbio é a palavra invariável que expressa uma circunstância do verbo ou a intensidade da qualidade dos adjetivos. Reforça outro advérbio ou mesmo toda uma oração. Exemplo: sairei agora. Então quer dizer, é o momento em que alguém sairá. João é pouco estudioso. Então, a palavra pouco demonstra essa questão, né, em relação ao adjetivo que é estudioso. Então, é a intensidade. Nessa perspectiva, nós temos aqui uma tabelinha que é bem importante que você pode copiar aí no seu caderno. Nós temos aqui os advérbios de tempo, que são hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde e também o agora. De lugar, aqui, ali, lá, onde. De modo, bem, mal, rapidamente, lentamente. Intensidade, pouco, mais, menos, apenas. De dúvida, talvez, provavelmente. De afirmação, sim, certamente. E de negação, não, de modo algum, de jeito nenhum. Voltando aqui no nosso material, no terceiro quadrinho, que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal? Então, nós vamos entender que a linguagem informal é essa que nós utilizamos no dia a dia. Então, você irá voltar no terceiro quadrinho e vai observar as duas falas. E daí você vai retirar aí a fala que tem esse termo e destacar. Lembrando de colocar aspas, tá? Quando trouxer aqui para a resposta. Número 4. No segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? Justifique. Nós temos dois tipos. A linguagem informal, que eu acabei de explicar, e a linguagem formal, que é aquela que nós utilizamos quando vamos conversar, às vezes
numa entrevista de emprego, ou, por exemplo, quando queremos apresentar um trabalho, que é aquele que nós encontramos no livro de gramática. Então, dentro dessa perspectiva, pense bem. Nesse segundo quadrinho, nós temos a linguagem formal ou informal. Continuando aqui, atividade número 2. Leia os textos e responda. Saúde dos idosos. População brasileira está envelhecendo. 13,6% do total da população tem mais de 60 anos de idade. Pessoas com limitação para realizar atividades diárias. 6,8% do total de idosos têm limitações. Por faixa etária, de 60 a 64 anos, 2,8%. De 65 a 74 anos, 4,4%. De 75 anos ou mais, 15,6%. Diagnósticos de catarata em ambas as vistas, 28,7% do total. Por sexo, feminino, 31,9%, masculino, 24,6%. 4,5% não fizeram cirurgia de catarata por medo de complicações, de outra doença. Vacinaram contra a gripe nos últimos 12 meses. Norte, 72,4%. Nordeste, 69,4%. Sudeste, 73%. Sul, 77,9%. Centro-Oeste, 77,1%. No Brasil, 73,1%. 25,5% não tomaram vacina porque raramente ficam gripados. Número 1. Sobre qual assunto trata esse texto? Então, nós podemos colocar aqui que é a respeito da população brasileira que está envelhecendo. Você também pode colocar outras questões aí que achar pertinente. Número 2. Quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? Você observou os gráficos, algumas imagens, então chegou a hora de colocar aqui nesse espaço. Número 3. Quais tipos de gráficos foram utilizados nesse texto? Eu vou apresentar a você os gráficos, quer dizer, os tipos de gráficos aí existentes para você responder essa questão. Eu estou aqui no gráfico de colunas, tá? Que você está observando. Tenho também o gráfico de barras, a qual também você vai observar a partir da ilustração. Temos aqui também um outro exemplo, de gráfico de barras. Temos também aqui, olha, os elementos aí de gráfico de setores. É mais complicado, esse daqui. Temos outros exemplos. Gráfico de linhas. Então, vamos observar aqui a ilustração. Com certeza você já viu aí na disciplina de matemática. Então, são esses os principais, tá? Você com certeza vai conseguir fazer aí o exercício. O site é educa.ibge, tá? Vale a pena acessar também para conhecer esses gráficos. Passando para a próxima pergunta, o que diferencia um infográfico de um texto informativo? Então, eu vou trazer aqui algumas informações. Então, aqui por meio desse arquivo, eu fiz um recorte de alguns sites
Então, infográfico é a junção das palavras info, informação, e gráfico, desenho, imagem e representação visual. Ou seja, um infográfico é um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto, que não seria muito bem compreendido somente com um texto. Os infográficos são muito utilizados em jornais, mapas, manuais técnicos, educativos e científicos, e também em sites. Agora, o texto informativo é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre essa matéria. Aí uma observação bem interessante, que normalmente ele é em prosa, quer dizer, uma linha e depois outra linha, então não tem imagens, digamos assim, né? Assim como o infográfico. O texto informativo elucida e esclarece o leitor sobre o tema em questão, e aí eu trouxe o exemplo da notícia. Mas assim, logicamente nós vamos entender que o infográfico também tem textos informativos, mas nós vamos pensar que o gênero infográfico se diferencia nessa questão, tá? Do desenho, imagem, representação visual. Número 5. Qual é o gênero desse texto? Você com certeza já sabe que é infográfico, né? Até pela ideia da referência, tá? Sempre quando você ficar em dúvida, tem aqui disponível em, daí aqui ó, vem o gênero, tá? No caso está escrito infográfico. Aí quais características você apontaria para justificar sua resposta? Você vai voltar no vídeo e vai observar as questões que eu coloquei lá naquele arquivo em que se tinha o conceito de infográfico. Do mais é isso, espero que você aí tenha entendido, tenha uma boa semana e um grande abraço.